Boa noite, estudantes. Eu sou o pai do aluno Bernardo e estou aqui fazendo essa revisão que estou utilizando para auxiliá-lo para a realização de sua avaliação. Como eu vou ensiná-lo, acho que toda ajuda é bem-vinda. Se algum dos senhores tiver alguma dúvida, pode estar assistindo os vídeos aí e assistindo as questões. Então, uma revisão da parte de frações, onde eu separei aqui em 6 níveis de dificuldade que vão crescendo gradativamente do nível 1 até o nível 6. Então vamos lá. Nível 1 sendo aí a mais fácil, a gente tem o primeiro exemplo. Aí, Bernardo quer comprar um chocolate que custa R$ 90. Né? Então um chocolate inteiro custa R$ 90. Quanto custa um terço do chocolate? Como é que eu posso fazer essa questão? Né? 1.1 aqui. Então eu tenho se um chocolate inteiro ele custa R$ 90, se eu dividi em 3 partes, quanto custa, vai estar custando aí então esse chocolate inteiro, essas 3 partes? Ele disse que custa R$ 90. Então se eu dividi-lo em apenas uma parte, né, quanto vale uma parte, né, desse chocolate dividindo por 3? Seria então 90 dividido por 3, que é igual a R$ 30. Tá bom? Então a resposta final está aqui, R$ 30. Vamos a 1.2. 1.2. Quanto custa 5 cestos do chocolate? Então a gente tem aqui o chocolate, né? A gente vai dividir ele em 6 partes iguais, não é isso? Então ele inteiro custaria os R$ 90, o mesmo exemplo que acima. Então dividindo ele, para descobrir quanto vale uma parte dessas 6, como eu faria? Eu faria 90 dividido por 6, não é isso? Aí aqui eu posso simplificar por 2, não é isso? Vai dar 45 por 3, e 45 por 3 é igual a 15. Então, uma parte é igual a R$ 15. Mas ele quer saber quantas? Quantas partes ele quer saber? Ele quer saber 5 partes. Então eu vou fazer o quê? 15 vezes as 5 partes que ele quer saber. Né? 15 vezes 5 é igual a R$ 75. Então, resposta final, R$ 75. Tá bom? Então, está terminado aqui o nosso exemplo número 1. Vamos a mais um exemplo nível 1. Partimos agora para o exemplo 2. Bernardo comprou 2 dúzias de ovos, mas um terço desses ovos caíram no chão e quebraram. Quantos ovos quebraram e quantos ovos ficaram inteiros? Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que 2 dúzias é igual a 24 ovos. Não é isso? E um terço desses ovos caíram no chão. Então, uma parte de 3 de 24 caíram no chão. Quanto dá isso? 1 vezes 24 igual a 24, dividido por 3 igual a 8. Então, 8 desses ovos caíram no chão e quebraram. Que essa, no caso, é a resposta número 1. Quantos ovos quebraram? 8 ovos quebraram. Tá bom? Então vamos agora a número 2. Quantos ovos ficaram inteiros? Por que eu coloquei essa pergunta nessa questão? Porque ele poderia muito bem ter perguntado somente quantos ovos ficaram inteiros. Isso aí acaba confundindo o aluno que na falta de atenção acaba colocando a resposta errada. Então a gente vai ver isso mais à frente, exemplos dessa forma, onde no automático você acha que ele vai perguntar uma coisa, mas na realidade ele pergunta outra completamente diferente. Então, se a gente tinha
24 ovos no total e 8 quebraram, quantos ficaram inteiros? Então é 24 menos 8, que é igual a 16. Então a resposta aqui é 16 ovos ficaram inteiros. Tá bom? Então essa é a resposta aí do nosso segundo exemplo, nível 1. Vamos passar para mais um exemplo do nível 1. Repare que eu estou fazendo bastante exemplos aí do nível 1, porque ele é o mais simples, então é o que serve para o pessoal fixar aí o conteúdo, né? Então vamos à próxima questão. A turma do Bernardo é composta por 48 alunos, dos quais 7/8 já estão aprovados. Quantos alunos ainda não foram aprovados? Está vendo só? Esse é um exemplo conforme eu mencionei anteriormente. Ele poderia perguntar quantos alunos já estão aprovados, né, que seria 7/8 de 48. Mas ele está perguntando o contrário, quantos alunos ainda não foram aprovados? Então, um inteiro seriam quantos? Um inteiro seria 8/8. Se eu pegar o inteiro, que é 8/8, e diminuir de quantas pessoas já foram aprovadas, são quantas pessoas foram aprovadas? 7/8. Então, se eu fizer essa subtração aqui, vai me sobrar o quê? Quantos alunos ainda não foram aprovados? 1/8. Então, como é que eu calculo 1/8 de 48? É 1/8 vezes 48. Isso aí é igual a 48 dividido por 8, que é 6. Dessa forma, a resposta final seria 6 alunos ainda não foram aprovados. Tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso último exemplo, nível 1, exemplo número 4, que eu preparei aqui. Vamos lá. Então, eu contei ao total 50 bolas de futebol na escolinha do Bernardo. Reparei que estavam em campo apenas 4/5. Quantas bolas de futebol ficaram guardadas? Então tá. Então a gente tem um total, ficaram em campo, né? Em campo 4/5. De um total, esse total é quanto? O total é um inteiro, que eu posso chamar de 5/5. Então quantas bolas ficaram guardadas? Aí eu vou calcular aqui, as guardadas. As guardadas seria 5/5 menos 4/5, que é igual a 1/5. Então, 1/5 das bolas ficaram guardadas. Como é que eu calculo o total delas? Seria 1/5 de 50. Como é que eu calculo? É 1/5 vezes 50. Então, 50 dividido por 5 é igual a 10. Então, quantas bolas de futebol ficaram guardadas? Resposta final: ficaram guardadas 10 bolas de futebol. Ponto final. Então, chegamos ao fim aí das nossas questões nível 1, que são as mais simples, e passaremos agora para as questões do nível 2. Vemos na primeira questão, o exemplo 1. Um atleta percorreu 3/4 do percurso de uma corrida de rua, que corresponde a 6 km. Qual o valor do percurso total? Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso pequeno percurso, né, onde a gente divide ele aqui em 4 trechos iguais, onde ele percorreu 3 partes, né, que correspondem aqui a 6 km, ou seja, cada parte corresponde
a 2 quilômetros. Então ele pergunta qual é o valor total do nosso percurso. Então a gente tem aqui que 3/4 correspondem a 6 quilômetros. Então a gente tem que 1/4 corresponde então a 6 dividido por 3, que é igual a 2 quilômetros. E ele quer saber o percurso total, né? Então o percurso total, a gente coloca aqui a nossa divisão aqui em 4 partes iguais. Então cada uma valendo 2 quilômetros. Então a gente tem no total que 4/4, né, ou 1 inteiro, é igual a que 2 vezes 4, que é igual a 8 quilômetros. Então está aí a nossa resposta final da nossa questão de nível 2. Então vamos ao nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, Bernardo pediu para seu pai encher a piscina. Sabendo que foram utilizados 3.000 litros de água para encher 3/5 da piscina, qual é a capacidade total dessa piscina? Então vamos lá. A gente tem aqui a piscina, né, onde a gente vai dividir aqui em 5 níveis: 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3/5 dessa piscina correspondem a 3.000 litros, certo? Então, a gente tem que 3 partes de 5 correspondem a 3.000 litros. Então, uma parte de 5 corresponde a quantos mil litros? A 3.000 dividido por 3, que vai dar igual a 1.000 litros. Então, qual a capacidade total dessa piscina? A capacidade total aqui da nossa piscina são 5 partes de 5, que é igual a 1.000 litros vezes 5, que é igual a 5.000 litros. Nossa resposta final, né? A capacidade total da piscina é de 5.000 litros. Então encerramos aqui as nossas questões de nível 2 e vamos aumentar aí agora um pouquinho mais a dificuldade dos exercícios e passar para as questões de nível 3. Vamos lá? Então, o nosso exemplo número 1 é esse que se segue. Uma caixa possui bolas vermelhas e amarelas. Sabendo que 3/5 das bolas são vermelhas e a caixa possui 4 bolas amarelas, qual é a quantidade total de bolas nessa caixa? Pois bem, então nós temos que 3/5 são vermelhas e a gente quer saber quantas bolas tem amarelas. Não é isso? Então a gente sabe que só tem essas duas cores na caixa. Então o total de bolas são quantas? São 5 partes de 5. E se eu diminuir das bolas vermelhas, que são 3/5 das bolas, nós teremos o total de bolas amarelas. Então, 5 menos 3 igual a 2, 2/5. Então, as amarelas aqui são 2/5, que ele falou que é quanto? 2/5 são 4 bolas, né? Então as bolas amarelas aqui são 4. Então a gente tem que 2/5 correspondem a 4 bolas. Então, 1/5 corresponde ao quê? Quantas bolas? 4 dividido por 2,
igual a 2 bolas. Atenção à pergunta: qual é a quantidade total de bolas nessa caixa? Então, cada uma parte tem 2 bolas. Então, se 1/5 é igual a 2, a gente vai ter aqui que 5/5 é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10 bolas. Então, temos um total de 10 bolas nessa caixa. Tá bom? Vamos então aí ao nosso exemplo 2, do nível 3. Bernardo tirou 4/5 da nota máxima de uma prova. Determine a pontuação máxima dessa prova, sabendo que faltaram 2 pontos para Bernardo tirar a nota máxima. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui que Bernardo tirou 4/5 da nota máxima, né? E a nota máxima total, qual é o valor? 5/5, né? 1/3. Então, 1/3, 5/5 menos 4/5, isso é igual a 1/5. Então, ele disse que esse 1/5 equivale a 2 pontos, certo? Então, qual a pontuação máxima dessa prova? A pontuação máxima dessa prova, se uma parte de 5 equivale a 2 pontos, é 5/5 equivale ao quê? 2 vezes 5, que é igual a 10 pontos. Então, essa prova vale 10 pontos. A gente pode evoluir aqui para uma próxima pergunta. E vocês precisam ter atenção que na prova ele pode perguntar somente essa segunda pergunta. Então tem que estar sempre atento ao que está se perguntando no exercício. Ele poderia perguntar aqui, por exemplo, qual foi a nota que o Bernardo tirou? Então a gente tem aqui que se o Bernardo tirou 4/5 da quantidade de pontos, né, e a gente sabe que 1/5 equivaleu ali a 2, então 4/5 é igual ao que? Vai ser o que? 2 vezes as 4 partes, que é igual a 8. Então, Bernardo tirou nota 8 nessa prova. Tá legal? Encerramos aqui então nossos exercícios de nível 3. Passaremos agora então aos nossos exercícios do nível 4. Vamos lá. Então, nível 4, vamos ao exemplo número 1. Bernardo percorreu, em um primeiro momento, 1/9 de uma estrada. Então, vamos fazer aqui a simulação dessa estrada. Em um primeiro momento, ele percorreu 1/9 dessa estrada. Descansou, aqui nesse ponto ele descansou, tomou uma água, né? E depois disso percorreu mais 2/3 dessa estrada. Então vamos separar aqui mais 2/3 dessa estrada. Ainda ficaram faltando 400 metros para chegar ao final dela. Então esse último pedacinho aqui equivale a 400 metros, né, até chegar ao final dela. Qual a medida total dessa estrada, né? Então a gente tem o quê? Que no primeiro momento ele percorreu 1/9. No segundo momento ele percorreu 2/3, então é 1/9 mais 2/3. Isso equivale ao quê? Então a gente tira aqui o MC, que vai dar 9, né? 9 dividido por 9 vai dar 1 vezes 1, vai dar 1, mais 9 dividido por 3 vai dar 3, vezes 2 vai dar 6. Então, ele percorreu 7/9 da estrada. E ficaram faltando ainda quanto? Então, se a nossa estrada ela é inteira, então a gente tem que 9/9 menos
7 nonos, isso vai dar igual a 2 nonos, certo? Então ele falou que essa parte faltante equivale a quanto? Opa, passei direto, é aqui. 400 metros. Então vamos fazer aqui embaixo 2 nonos, né, que ele disse que equivale a 400 metros. Então, uma parte de 9 equivale a quanto? 200 metros. E o que ele quer saber? Qual é a medida total da estrada? Então, se a gente tem que uma parte de 9 equivale a 200 metros, 9 partes de 9, que é ela inteira, equivale a quantos metros? 200 metros vezes 9, que é igual a 1.800 metros. É isso? Ou 1,8 quilômetros. Então, está finalizado aí o nosso exemplo número 1 do nível 4. Vamos passar então aí ao nosso exemplo número 2. Então vamos lá. Exemplo número 2. Em uma caixa, 3/10 das bolas são amarelas. 1/5 das bolas são vermelhas. 1/4 das bolas são azuis e 3/20 das bolas são verdes. E 6 bolas são pretas. Sabendo que só tinham essas cores na caixa, qual o total de bolas da caixa? Então na caixa a gente tem o que? Bolas amarelas mais bolas vermelhas mais bolas azuis mais bolas verdes mais 6 pretas. Eita. 6 pretas. É a quantidade total que tem na caixa. Então ele disse que 3/10 são amarelas. 1/5 são vermelhas. 1/4 são azuis. E 3/20 são verdes. E o restante das bolas são pretas. Sabendo que só tinham essas cores na caixa, qual o total de bolas da caixa? Então vamos fazer a soma aqui então. 3/10 mais 1/5 mais 1/4 mais 3/20. Então a gente vai tirar o MMC. De cabeça é 20, mas se não souberem fazer de cabeça, a gente põe aqui, ó, 10, 5, 4 e 20. Então, é por 2, aqui dá 5, repete o 5, aqui dá 2, aqui dá 10. Por 2 de novo, repete o 5, 5, 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Que é por 5, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, repete o 1, 5 por 5 dá 1. Então, fazendo aqui a multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, 20 é o nosso MMC. Então, vamos lá, colocar aqui do lado. MMC 20, 20 dividido por 10 vai dar 2 vezes 3 vai dar 6, mais 20 dividido por 5 vai dar 4, vezes 1 vai dar 4, mais 20 dividido por 4 vai dar 5, vezes 1 dá 5, mais 20 dividido por 20 dá 1, vezes 3 dá 3. Então aqui nós temos
6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 3, 18, 20 avos. Então, somando as bolas, amarelas, vermelhas, azuis e verdes, nós temos 18, 20 avos, certo? Então, o que sobra? A caixa inteira ela tem então quanto? 20 avos. Aí, para a gente descontar qual é a parte fracionária das bolas pretas, então a gente faz 20 avos menos 18, 20 avos é igual a 2, 20 avos, certo? Então, 2 20 avos equivalem à parte das bolas pretas. Então, vamos lá. 2 20 avos equivalem a quantas bolas? 6 bolas pretas. Então, uma parte de 20 equivale a quantas bolas? 6 dividido por 2, que é igual a 3 bolas. Tá certo? Então, se uma parte de 20 é igual a 3 bolas, qual o total de bolas das caixas? Então, passando aqui para cima, né? Então a gente tem que 20 partes de 20 é igual ao quê? 3 vezes 20, que é igual a 60 bolas. Então a gente tem na caixa um total de 60 bolas, tá certo? Então finalizamos aqui o nosso exercício de nível 4 e agora começa a ficar mais complicado, pessoal. Vamos agora ao nosso exercício de nível 5. Cada vez mais complicado, pessoal. Mas vamos lá. Bernardo comeu 1/5 de uma barra de chocolate. Então, opa. Um, 2, 3, 4, 5. Nossa, que barra de chocolate torta. Ixi. Então, ele comeu aqui 1/5 da barra de chocolate. Mais tarde, ele comeu mais 3/10 do que restou. Então, se ele comeu naquele primeiro momento 1/5, então sobrou quanto? 5/5 menos 1/5, que é igual a 4/5. Então, sobraram 4/5 naquele primeiro momento. Então, no segundo momento, vamos colocar aqui, ó, segundo momento, ele comeu mais 3/10 do que restou. Como é que a gente faz 3/10 do que restou? 3/10 de 50 é quanto? 3/10 vezes 50. 3/10 do que sobrou, que é 4/5, é o que? É 3/10 vezes o que sobrou, que é o que? 4/5. Tá certo? Então dá pra gente dar uma simplificada aqui por 2. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. Então 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 5 dá 25. Então naquele segundo momento ele comeu mais 6/25 avos. Então quanto ele comeu no total? 1/5 mais 6/25 avos. Então no total ele comeu 1/5 mais 6/25 avos. Isso aí a gente tira o MC de 5 e 25. Acho que não precisa calcular, né? Dá 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. Vezes 1 dá 5. 25 dividido por 25 dá 1. Vezes 6 dá 6. Isso vai dar pra gente 11/25 avos. Isso aqui foi o total
que Bernardo comeu. Então, qual o total que sobrou? Então, sobrou 25 avos, esse é o inteiro, né? O chocolate inteiro, menos 11 sobre 25. Isso vai dar 14,25 avos. Isso aqui foi o que sobrou do chocolate, que equivale a quanto? 140 gramas, que ele falou lá no enunciado. Ainda sobraram 140 gramas desse chocolate. Qual o peso total dessa barra de chocolate? Então a gente tem aqui, repetindo aqui, ó, que 14 partes de 25 equivale... Eita, sai daí. 14 partes de 25 equivale a 140 gramas. Então, uma parte de 25 equivale a 140 dividido por 14, que é igual a 10 gramas, certo? Então, vamos aqui para cima que tem mais espaço. Então, se uma parte de 25 é igual a 10 gramas, qual o peso total dessa barra de chocolate? O peso total, então, vai ser 25 partes de 25, que vai ser igual a 10 vezes 25, que é igual a 250 gramas. Tá aí. Está finalizado, então, aí o nosso exercício de nível 5. Vamos, então, agora aos nossos dois exemplos de exercícios de nível 6. Deixa eu maximizar essa tela aqui. Então vamos lá. Bernardo demorou 3 horas para varrer a casa. Seu pai leva 2 horas para varrer a mesma casa. Caso executem o serviço juntos, quanto tempo demoraria? Então vamos lá. Se eu, pai do Bernardo, demoro 2 horas para fazer um inteiro, então em 1 hora eu varreria o que da casa? Metade da casa, não é isso? E se o Bernardo leva 3 horas para fazer ali um inteiro, em 1 hora ele faria então 1/3 da casa, certo? Então em 1 hora juntos nós varreríamos quanto da casa, né? Em 1 hora, que equivale a 60 minutos, nós varreríamos 1/2 mais 1/3, que, tirando o MC entre 2 e 3, vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, vezes 1 vai dar 3, mais 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes 1 dá 2, vai dar então um total de 5/6, tá? Então 5/6 aqui, ele faz o serviço em 60 minutos, certo? Então se eu faço 5/6, eu faço em 60 minutos, 1/6 do serviço eu faço em quanto tempo? Eu faço então em 60 dividido por 5, que é igual a 12 minutos.
certo? Então, se eu faço 1/6 do serviço, se a gente faz, no caso, 1/6 do serviço em 12 minutos, em quanto tempo a gente faz 6/6 desse mesmo serviço? 12 minutos vezes 6, que é igual a 72 minutos. Então, juntos, nós varremos a casa em 72 minutos, que seria 1 hora e 12 minutos. Certo? Então, terminamos aí o nosso primeiro exemplo de exercício nível 6. Então, vamos agora ao nosso segundo exemplo de exercício do nível 6. E é o último também da nossa revisão, pessoal. Então, vamos lá. Uma bomba enche uma piscina. Opa, risquei aqui sem querer. Uma bomba enche uma piscina em 10 horas. Uma outra bomba mais fraca enche em 15 horas. Sabe-se que essa piscina tem um furo capaz de esvaziar a piscina em 24 horas. Quanto tempo levaria para essa piscina encher completamente, utilizando as duas bombas juntas e sabendo que o furo não foi reparado? Então, a gente soma as duas bombas e diminui o que ela esvazia devido ao furo, não é isso? Então vamos lá, vamos começar. Se ela faz um inteiro em 10 horas, enche em 10 horas, então em 1 hora ela enche quanto da piscina? 1/10. E a outra bomba, a mais fraca, que ela enche sozinha em 15 horas, em 1 hora ela enche quanto da piscina? 1/15 avos. E o furo? Quanto ela esvazia? Aqui a gente tem que ter atenção, aqui é esvazia. Então ela esvazia a piscina inteira em 24 horas. Então em 1 hora ela esvazia quanto da piscina? 1/24 avos. Não é isso? Então como é que fica aí a nossa equação de 1 hora? Ela enche 1/10 mais 1/15 avos menos 1/24 avos. E aí a gente vai tirar o MMC entre 10, 15 e 24. Por 2 vai dar 5, repete o 15, aqui dá 12. Por 2 de novo, repete o 5, repete o 15, 12 por 2 vai dar 6, que é por 2 de novo, repete o 5, repete o 15, 6 por 2 dá 3, e é por 3, e repete o 5, 15 por 3 vai dar 5, 3 por 3 dá 1, e é por 5, e 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, repete o 1, então o nosso MMC é 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120, certo? Então aqui a nossa equação de 1 hora vai dar o quê? 120 dividido por 10 vai dar 12, vezes 1 vai dar 12, 120 por 15 é igual a 8, 8 vezes 1 vai dar 8, menos, que agora é esvazia, é o furo, 120 dividido por 24 vai dar 5, vezes 1 vai dar 5, então a nossa equação de 1 hora é 12 mais 8, 20, menos 5, 15, 120 avos, que a gente consegue simplificar pelo próprio 15 em cima e embaixo, fazendo a nossa equação, a nossa fração reduzida a 1/8, certo? Então, em 1 hora, a gente enche 1/8 da piscina. Então, para a gente encher, no caso aqui,
8 oitavos é igual ao quê? 1 hora vezes o 8, que é igual a 8 horas. Então, em 8 horas, a bomba 1 mais a bomba 2 e menos o que esvazia com o ralo, em 8 horas a gente consegue encher a piscina completa. Tá certo, pessoal? Então, está finalizada aí a nossa revisão, né? Espero poder ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. E deixem aí suas críticas aí nos comentários, peça aos pais de vocês, né, para ver o que a gente pode fazer para melhorar. Sei que a letra está bem feia, mas isso aí vai ser difícil, vai ter que fazer uma caligrafiazinha. Mas aí vão deixando aí nas críticas aí o que a gente pode melhorar, de forma a melhorar aí o aprendizado de vocês. Tá bom, pessoal? Então, ao longo do tempo aí eu vou postando mais conteúdos, né, da parte de matemática, né? Se o pessoal gostar, a gente continua. Se o pessoal não gostar, eu fico dando a minha aulinha aqui só para o Bernardo mesmo, mas a intenção é sempre ajudar o próximo. Se outros pais tiverem a mesma ideia de contribuírem aí com demais matérias, vai ser muito bem-vindo e o Bernardo com certeza acompanhará esse conteúdo. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí para dar uma força, né? E até a próxima revisão, a próxima aula. Fiquem com Deus, uma boa prova a todos.